Oi, pessoal. Nós vamos começar então a nossa aula sobre o terceiro grande grupo de hormônios vegetais, que são as citocininas. Nós vamos seguir então aquele esquema que a gente já tinha feito para os outros hormônios. Nós vamos começar com um breve histórico. Nós vamos falar sobre as funções biológicas das citocininas, como se dá a sua biossíntese e o seu metabolismo, e depois mecanismos de ação. Vamos então começar com um breve histórico sobre como as citocininas foram descobertas. As citocininas foram descobertas no final dos anos 50, 1950, por um grupo americano do Volkshoek, e que fazia uma colaboração ou trabalhava, fazia projetos pagos por empresas de cigarro. Nessa época, as empresas de cigarro estavam muito descontentes com o preço da mão de obra para a produção das folhas de tabaco, da planta de tabaco, para a produção de cigarros. Então, eles queriam estabelecer um mecanismo pelo qual se fizessem bioreatores, então em fermentadores, em grandes dornas de fermentação, a produção artificial de células de tabaco, e essas células aí seriam cultivadas, dessa forma seriam usadas para fazer cigarro. Isso é porque estava muito na moda na época a cultura de tecidos, isso tinha acabado de ser descoberto os meios apropriados para se cultivar células vegetais, e as empresas achavam que isso poderia dar algum futuro. Na verdade, isso não deu certo porque a nicotina, que é o principal componente que dá sabor e, enfim, também coloca o cigarro como uma substância que pode ser viciante, é produzida por glândulas que estão nas folhas. Então, você precisa ter folhas diferenciadas para poder ter uma quantidade razoável de nicotina. Com isso, se esperava que durante a cultura de tecidos você regenerasse folhas. Muito bem, então o que o grupo do Skug estava fazendo era tentar cultivar essas células em meio de cultura. O problema é que não se conseguia regenerar plantas, as células se multiplicavam, mas não havia formação de folhas e nem formação de planta nenhuma dentro da cultura de tecidos, eles não estavam conseguindo fazer. Eles chegaram no momento em que eles tinham que fazer um relatório para as empresas, eles estavam meio desesperados, eles começaram a colocar tudo que tinha nas prateleiras do laboratório no meio de cultura para tentar ver se alguma substância conseguia induzir a formação de folhinhas e a diferenciação de plantas. Por sorte ou por azar, eles colocaram DNA dentro de um meio de cultura, e esse meio de cultura eles viram aparecer meristemas caulinares e regeneração de plantas. Aparentemente isso era um frasco muito velho que estava na prateleira, eles usaram todo o frasco, o resto que tinha de DNA dentro do frasco para poder colocar nesse meio de cultura, e quando eles foram repetir, eles compraram DNA novo, e não conseguiram fazer. Repetiram de novo, não tiveram o mesmo resultado. Aí eles se lembraram de que aquele DNA que estava no frasco era velho, então eles autoclavaram esse DNA, tentaram degradar ele um pouco para simular esse DNA velho, e aí a hora que eles colocaram esse DNA degradado, aí funcionou de novo. Então, aparentemente havia alguma coisa naquele DNA degradado e que dava a capacidade das células regenerarem. Eles deram um nome a essa substância de cinetina. Depois, mais tarde, se descobriu que essa cinetina faz parte de um grupo de moléculas que se chamaram então de citocininas, e que essa molécula existe naturalmente nas plantas. Então parece mesmo um nucleotídeo um pouco modificado, aí, como vocês podem ver. Então essa citocinina natural foi dado o nome de zeatina, porque ela foi encontrada pela primeira vez no endosperma imaturo de milho, o nome científico é zeamaiz, então deram o nome de zeatina. Hoje nós sabemos que existem outras citocininas naturais, e também outras citocininas artificiais foram desenvolvidas por síntese química. Essas são usadas também em cultura de tecidos ou na agricultura. O tidiazuron é um deles, e o BAP é uma outra substância muito comum que a gente pode comprar de citocinina artificial. Muito bem, vamos passar então agora um pouco para as funções biológicas das citocininas. Talvez a principal função biológica das citocininas seja realmente a diferenciação e a indução da atividade dos meristemas caulinares. Foi assim que elas foram descobertas, em cultura de tecidos, para induzir
a formação de parte aérea. Lembrem-se que nós vimos já o hormônio auxina, que induz a formação de raízes. E a citocinina, então, agora é o hormônio que induz a formação de parte aérea. Nós vamos ver ao longo dessa aula que as citocininas e auxinas geralmente têm efeitos contrários, são hormônios antagônicos, como a gente diz. Um outro efeito biológico das citocininas é retardar a senescência das folhas. Então, um aumento da dose de citocinina faz com que as folhas mais velhas mantenham essa coloração verde, mantenham a sua atividade metabólica por mais tempo. Vejam aí essas duas plantas, uma delas, a planta da esquerda, foi tratada com citocinina, a planta da direita é um controle. Nesse detalhe aumentado dá para ver bem claramente que a planta na qual foi aplicada a citocinina, as folhas mais velhas ainda estão bem verdes, enquanto que a planta controle já está bem senescente. Aí um outro detalhe importante, vocês veem que a planta que foi tratada com citocinina, ela é mais ramificada, parece que ela é um pouco mais baixa, né? Mas na verdade ela é mais ramificada, enquanto que a planta controle tem mais dominância apical. Então, justamente as citocininas, elas vão ativar a atividade das gemas laterais, uma espécie de quebra de dominância apical. Como eu disse, lembrem-se que as citocininas sempre vão ter um efeito quase que contrário das auxinas. Se as auxinas estimulavam a dominância apical, quer dizer que a gema apical ela vai induzir a dormência das gemas laterais, a citocinina acaba fazendo ao contrário. Então ela estimula a atividade e o crescimento das gemas laterais e, portanto, aumenta a ramificação das plantas. Um outro efeito biológico é regular a complexidade, principalmente das folhas compostas. Por exemplo, a folha de tomate é uma folha composta porque ela é formada de folíolos. Quando nós aumentamos a concentração das citocininas, a gente acaba então aumentando, fazendo com que o folíolo forme foliólulos, ou seja, ele fique mais ramificado. No entanto, se nós mutarmos os genes de biossíntese, nós vamos já ver daqui a pouco quais são, né? Então, reduzir a concentração de citocina nas folhas, isso vai levar a uma diminuição da complexidade. Os folíolos ficam lanceolados, os folíolos ficam mais simples. Existe um controle genético que as citocininas fazem para que isso aconteça. Essa história de complexidade foliar é um pouco de rodapé de página, como está lá no livro-texto de vocês, eu estou passando, mas realmente a principal ação biológica das citocininas é induzir o desenvolvimento da parte aérea. Como nós dissemos que esse é um processo que obviamente envolve a planta como um todo, né? E nós dissemos que ele as citocininas são meio contrárias às auxinas, lembrem-se que as auxinas elas induziam o desenvolvimento das raízes, então as citocininas vão reprimir o desenvolvimento das raízes, enquanto elas estão induzindo o desenvolvimento da parte aérea. As citocininas também reprimem a senescência foliar porque elas vão interferir na absorção e na alocação de nutrientes, entre outros processos. Vamos ver então um pouco sobre a biossíntese e o metabolismo das citocininas. Vejam, esta é a estrutura das duas principais citocininas naturais. A transzeatina, nós já vimos lá que então, a zeatina foi a primeira citocinina natural a ser descoberta, e a outra é a isopenteniladenina. Vejam, essas duas moléculas são as duas citocininas naturais, as que ocorrem naturalmente nas plantas. A zeatina, transzeatina, TZ, e a isopenteniladenina, AIP. Tanto a TZ quanto a AIP são moléculas muito semelhantes. Vejam que a única diferença entre elas é aquele OH ali que está presente na transzeatina, mas está ausente na AIP. E vejam que essas duas moléculas são muito parecidas com uma adenina. Justamente, lembram-se que o histórico é que as citocininas foram descobertas porque se colocou um DNA degradado e isso induziu o crescimento de plantas em cultura de tecidos. Esse DNA degradado, portanto, tem adenina, né? Então, a adenina é o principal precursor da biossíntese das citocininas. A biossíntese das citocininas, então, vai começar com um nucleotídeo, geralmente uma adenina, a qual vai ser juntada uma molécula de um isopentenil. Quem transfere o isopentenil para a adenina é a isopentenil transferase, a IPT. Então, a IPT é a primeira enzima relacionada à biossíntese de citocininas. A isopentenil transferase, a IPT, vai montar então aí uma molécula que é um precursor,
que é o produto da adição de um pentenil, um grupo pentenil, a uma adenina. Então, só lembrando, a adenina é o principal precursor da biossíntese das citocininas. Lembrem-se, então, que nós tínhamos dois tipos de citocininas naturais, a IP e a TZ, e que a diferença entre as duas era uma molécula de OH lá na parte de cima, no pentenil da molécula. Muito bem, então existe uma enzima, que é CYP735A, que é a enzima responsável pela colocação desse grupo OH. Ela não é uma enzima essencial à biossíntese, porque obviamente nós podemos ter a isopentenil, a IP, que não tem esse grupamento OH, então não é uma enzima essencial. Então vejam, enquanto a isopentenil transferase, a IPT, é uma enzima essencial para a biossíntese de citocininas, a CYP735A é uma enzima que simplesmente vai determinar a abundância relativa de IP versus TZ. Quanto mais a CYP735A for ativa, mais transreatina nós vamos ter. Quanto menos a CYP735A for ativa, mais IP nós vamos ter. O próximo passo para a biossíntese das citocininas é a remoção daquela pentose lá, que era característica da adenina, né? Durante muito tempo não se sabia que enzima fazia a remoção dessa pentose, mas há uns 3, 4 anos atrás se descobriu a enzima que faz esse processo, que é a lone ligand. O rapaz solitário, não me perguntem por que essa enzima tem esse nome, não faço a menor ideia, mas enfim, a lone ligand é a enzima que faz a parte final, o passo final da biossíntese das citocininas. Vamos revisar então? O precursor da biossíntese das citocininas é a adenina. Lembrem-se que para as auxinas era o triptofano, para as giberelinas era os terpenos. A adenina, então, ela é modificada num precursor pela isopentenil transferase, a IPT. Então, essa enzima ela junta a adenina com um grupo pentenil. Depois existe a ação da CYP735A, que vai juntar um grupamento OH, caso a citocinina a ser biosintetizada seja transreatina. Caso aquele precursor, depois da ação da IPT, já passe diretamente pela ação da lone ligand, nós vamos ter a isopentenil adenina. Portanto, as enzimas principais de biossíntese de citocinina são a IPT, a CYP735A e a lone ligand. Então, imaginem, se a enzima IPT é uma das principais enzimas de biossíntese de citocininas, se é uma enzima, é uma proteína, se é uma proteína, é um gene, então nós podemos imaginar que nós podemos fazer uma planta transgênica onde nós vamos superexpressar, aumentar a expressão da IPT. Se nós aumentarmos a expressão da IPT, o que vai acontecer? Vai aumentar a produção de citocinina pela planta. A planta vai ter mais citocinina. Então, se essa planta tiver mais citocinina e o papel biológico da citocinina é ativar a brotação das gemas laterais, nós vamos ter nessa planta transgênica um maior crescimento das gemas laterais. Lembrem-se que as citocininas têm um papel ao contrário das auxinas. Então, se as auxinas estimulavam o crescimento de raiz, uma planta que tem muita citocinina vai ter um menor desenvolvimento das raízes. Então, vai haver um aumento da parte aérea e uma redução da raiz. E imagine agora que, ao invés de aumentar a expressão da IPT, nós tenhamos um mutante do gene IPT. Então, se tem um mutante do gene IPT, a proteína, que é a enzima IPT, não vai ser produzida. Então, esses mutantes vão produzir muito menos citocinina. Se essa planta produz menos citocinina, o que vai acontecer é o contrário do fenótipo que nós acabamos de ver. Então, a planta vai ser anã, ela vai ter um crescimento de parte aérea muito reduzido e o desenvolvimento da raiz vai ser maior. Nós sabemos que os genes que codificam as principais enzimas da biossíntese das citocininas são expressos nas raízes. Portanto, as raízes são o centro de produção de citocininas. Nós sabemos também que a expressão do gene CYP735A, que codifica a enzima que é responsável pela produção da transreatina, é também bastante regulado. Quanto mais IP a gente tiver, quer dizer, o outro tipo de citocinina natural, aumentar, a CYP735A aumenta a sua atividade para equilibrar a concentração entre TZ e IP.
No entanto, se nós aplicarmos auxina nas plantas, lembrem-se, as auxinas são hormônios que são antagônicos com as citocininas. Então, se nós aplicarmos auxinas, isso vai reduzir a expressão da CYP735A e, portanto, vai reduzir a síntese de citocininas. A mesma coisa se nós aplicarmos ácido abscísico. O ácido abscísico é o último grupo de hormônio que nós vamos ver mais para frente. Então, se as citocinas são produzidas nas raízes, mas a sua principal atividade é na indução da parte aérea, claramente as citocinas são transportadas. Da mesma forma que nós vimos para as giberelinas, a gente não sabe, não existem informações ainda de quem são as moléculas que transportam citocinas. Nós sabemos que elas são transportadas da raiz para a parte aérea, mas nós não sabemos quais são as moléculas que fazem o transporte de citocinina. Vocês se lembrem que nós havíamos visto como se dá o catabolismo das auxinas e das giberelinas. Nós vimos que as giberelinas elas são degradadas pela GA2-oxidase. Nós vimos que as auxinas elas podem ser armazenadas quando elas são conjugadas com radicais longos e podem ser permanentemente degradadas quando conjugadas com radicais pequenos. Muito bem, as citocininas também podem ser inativadas, tanto por conjugação ou por degradação enzimática. Quando existe conjugação, por exemplo, colocando radicais como adenil, glucosil, etc., então a acetilação, adenilação, glucosilação, essa inativação ela é reversível. Então a célula consegue fazer um estoque de citocininas inativas, conjugando com outros radicais. No entanto, se houver a ação da citocinina oxidase, que é uma enzima, a degradação é irreversível. Portanto, o catabolismo de citocininas pode ser feito de forma reversível com a conjugação com outros grupamentos químicos na molécula ou permanentemente pela degradação pela citocinina oxidase. Então, a citocinina oxidase, a CKX, é uma enzima, portanto é uma proteína, portanto é codificada por um gene, que faz a degradação irreversível da citocinina. Só lembrando que existe então uma homeostase, como havia aquela de giberelina, também tem de citocinina na planta. Quanto mais a planta produz citocinina, mais ativos os genes CKX vão ser para controlar essa concentração. Então, os genes CKX, que codificam a citocinina oxidase, que é a enzima de degradação, são induzidos por citocinina. Vejam, se a CKX é a enzima de degradação, é uma proteína, portanto codificada por um gene. Se eu aumentar a expressão da CKX, então numa planta transgênica eu fizer superexpressão de genes CKX, o que vai acontecer é o aumento da degradação da citocinina, então vai reduzir a concentração de citocinina na planta. Então, o fenótipo vai ser o contrário daquele de que se a gente aumentasse a concentração de citocinina na planta. Lembrem-se, a citocinina induz a produção de parte aérea. Portanto, se eu aumentar a CKX, eu vou reduzir a concentração de citocinina, as plantas vão ter um menor desenvolvimento da parte aérea. Lembrem-se que o aumento da citocinina fazia o contrário que a auxina faz. A auxina induz a formação de raízes. Se eu aumentasse a concentração de citocinina na planta, eu diminuía a produção de raízes. Agora, se eu aumentar a superexpressão da CKX, eu estou reduzindo a citocinina, portanto, eu vou estimular a produção de raízes pela planta. Esses efeitos, esses fenótipos, são muito semelhantes à da perda de função da IPT. Porque se eu perder IPT é uma enzima de síntese, né, eu também vou produzir menos citocinina. Essa regulação da concentração de citocinina dentro da planta pela CKX ocorre naturalmente. Existem, obviamente, mutantes naturais para todos esses genes que nós vimos. Existem plantas que produzem mais ou menos citocininas naturalmente. Essa variação natural da concentração de citocinina pode ser, por exemplo, por uma variação também natural da expressão da CKX. Esse exemplo existem variedades de arroz que produzem mais ou menos arroz, né? E elas têm uma diferença na expressão de CKX. Vejam, nós temos aí duas variedades de arroz, a Koshi-Hikari, KO, e a Habataki, ou NIL-GN1.
Essas duas variedades de arroz têm uma produção diferente. A New GN1 produz mais, a KO produz menos. E vejam, se nós olharmos a expressão da CKX nessas duas variedades, isso aí é um experimento de Northern Blot. Lembra, nós já vimos esse tipo de experimento para gibberellinas, né? Quando essa mancha aí for mais forte, quer dizer que o gene é mais expresso. Se a mancha for menos forte, quer dizer que o gene é menos expresso. Então vejam que a KO produz muito mais CKX, portanto tem muito menos citocinina do que a New GN1. Isso quer dizer que a KO ela vai produzir menos parte aérea, as inflorescências vão ter menos ramos, portanto vai produzir menos arroz do que a New GN1. Então, plantas de arroz que acumulam mais citocinina, como a New GN1, vão produzir mais, porque houve então uma mudança na arquitetura da parte aérea e principalmente da inflorescência. Então vejam como é importante a compreensão desse mecanismo de produção de citocinina, porque isso pode afetar a produção de plantas. Vamos passar agora para o mecanismo de ação das citocininas. Como todo hormônio, as citocininas vão afetar a expressão de genes. E o processo se inicia, obviamente, pela percepção das citocininas pelos seus receptores. Vocês se lembram que nas auxinas o receptor era o TIR1, para as gibberellinas o receptor era o GID1, e tanto o TIR1 quanto o GID1 estavam no citoplasma da célula, eles estavam dentro da célula. Agora aqui não, o receptor das citocininas é uma proteína transmembranar. Na verdade, a proteína ativa é um dímero, preciso de 2 moléculas da proteína para eu ter o receptor funcional, e essa proteína tem partes bastante específicas. Ela tem o domínio Chase, que é a parte da proteína que reconhece a molécula de citocinina. Essa é uma parte da proteína que fica fora da membrana plasmática, fora da célula, fica imersa na parede. A gente tem um domínio transmembranar, que é a parte da proteína responsável por interagir com os lipídios na membrana, e um domínio intracelular, que é uma histidina quinase. Vamos só lembrar o que uma histidina quinase faz. Ela passa por autofosforilação, ela passa um grupamento fosfato da histidina para um resíduo de aspartato dentro da molécula, e depois esse resíduo de aspartato vai passar esse fosfato para um resíduo de histidina de uma outra proteína. Então, esse receptor inicia um processo de fosforilação. Vamos ver, então, o que acontece. Quando a concentração de citocinina é pequena, ou seja, eu tenho muito pouca citocinina, esses receptores estão inativos. Eles não têm citocinina, eles ficam inativos. A partir do momento que a concentração de citocinina começa a aumentar e o receptor percebe uma molécula de citocinina e se liga a ela, inicia-se essa cascata de fosforilação. Então, existe um início de autofosforilação, o grupamento fosfato que estava na histidina passa para o aspartato, e agora esse aspartato vai passar esse fosfato para uma outra proteína. Essa outra proteína é uma AHP. AHP quer dizer Arabidopsis histidina fosfotransferase, é a sigla em inglês para o nome da enzima. Então, ela chama AHP. Quando a AHP passa ali perto do receptor ativo, o receptor vai transferir o fosfato do seu aspartato para a histidina fosfotransferase. Obviamente, ela vai novamente passar esse fosfato para alguém, que é a continuação, então, do processo. E esse alguém é uma ARR. ARR é a sigla em inglês para Arabidopsis Response Regulator, ARR. Vamos fazer um parênteses aí para explicar sobre os ARRs. Existem pelo menos 3 tipos de ARRs em Arabidopsis. O tipo C ele não está envolvido com respostas às citocininas, mas 2 tipos de ARR estão envolvidos com a resposta à citocinina, que é o tipo A e o tipo B. A diferença entre as proteínas ARR do tipo A e do tipo B é que as do tipo B têm um domínio de ligação ao DNA, ou seja, tem uma parte da proteína que reconhece uma sequência específica do DNA de um promotor de genes regulados por citocininas. A outra diferença importante é que os ARRs do tipo A são reguladores negativos, ou seja, eles impedem a transcrição de genes, enquanto que os ARRs do tipo B são reguladores positivos. Como eles têm esse domínio de ligação ao DNA, eles vão induzir a transcrição de genes.
Ou seja, se aquele fosfato que foi recebido pela AHP for transferido para um RR do tipo B, vai haver o início da transcrição dos genes induzidos por citocininas. Se esse fosfato da AHP foi passado para um RR do tipo A, esse RR do tipo A vai reprimir a ação dos genes induzidos por citocininas. Na verdade, ninguém sabe muito bem qual é o tipo de interação entre o RR do tipo A e do tipo B. Há duas possibilidades. Os RRs do tipo A podem competir pelo recebimento desse fosfato, né? Então, a quantidade, se eu tiver muito RR do tipo A, é maior a probabilidade deles serem fosforilados do que os RRs do tipo B, então eles vão competir por esse fosfato. Ou a outra possibilidade é que os RRs do tipo A, de alguma forma, interagem com as RRs do tipo B e impedem que eles se liguem ao DNA. Essas duas possibilidades ainda não são totalmente uma descartada da outra, então talvez aconteçam as duas coisas ao mesmo tempo. Isso ainda não é muito bem compreendido. Esse esquema que eu estou mostrando aí para vocês, eu tirei lá do livro-texto de vocês, do Tais, só para mostrar que eu fiz mais ou menos o que eles estavam mostrando ali de uma forma talvez um pouco mais simples. Muito bem, então lembrem-se que vamos fazer uma revisão, né? O receptor de citocinina é um receptor transmembranar, existem vários deles, o exemplo que eu dei é com a CRE1, CRE1, é um dos receptores. Com a citocinina sendo percebida pelo receptor, existe o início de uma fosforilação, um grupamento de fosfato é passado por uma proteína que é a AHP. Se essa AHP passar esse grupamento de fosfato para uma RR do tipo B, vai haver o início da transcrição de genes. Se a AHP passar o fosfato para um RR do tipo A, não vai haver a transcrição de genes. Só lembrando então que é o equilíbrio entre a quantidade de RR do tipo A e do tipo B que vai decidir se os genes vão ser transcritos ou não. Então imaginem se eu fizer uma planta transgênica que superexpressa o RR do tipo A, que é o inibidor, essa planta ela fica insensível à citocinina. Então vejam aí, eu tenho um controle, é cultura de tecidos, foi aplicada a citocinina e foi induzida a parte aérea. A planta tem folhinhas e tem meristemas caulinares. Na outra placa de Petri, eu tenho uma planta em que houve a superexpressão do ARR do tipo A. Por mais citocinina que a gente coloque no meio de cultura, a planta não consegue perceber essa citocinina. Pessoal, o que a gente tinha para apresentar era isso sobre as citocininas. Deem uma olhada lá no resumo de aula que está no site da disciplina e em breve nós vamos então fazer aí uns exercícios para a gente reter as informações que nós vimos sobre citocininas, tá certo? Até a próxima aula.